Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre Dake e as suas crenças sobre determinados assuntos bíblicos teológicos. Eu estou aqui com a famosa e querida Bíblia Dake, e eu estou aqui trazendo uma série de vídeos sobre Dake e as suas crenças, tá? Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui um presente que eu ganhei esses dias, esse dicionário de filosofia. Olha a grossura dele. Isso aqui foi um presente de um irmão que mandou para mim, tá? Mandou um Pix, e aí eu comprei esse material pela Amazon e com 3 dias mais ou menos ele chegou aqui na minha residência. Já dei uma olhada nele, depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre esse dicionário, tá? Meus irmãos, no capítulo 30 de Gênesis, capítulo 32 de Gênesis, nós temos a história ali de uma luta que Jacó teve com Deus. Jacó luta com Deus e aí ele segura aquele ser que aparece a ele e fala: "Eu não te soltarei enquanto você não me abençoar". E aí aquele ser, quando percebe que Jacó não iria soltá-lo, ele machuca Jacó e abençoa Jacó e desaparece, se retira daquele lugar. Bem, o texto vai dizer que a epígrafe daquele texto está escrito que Jacó lutou com Deus. Mas será que Jacó lutou com Deus? É a pergunta que eu faço para vocês. Jacó, ele lutou com Deus ou ele lutou com um anjo? Alguns vão dizer que, ou a maioria dos cristãos vão dizer que Jacó não lutou com Deus porque Deus não tem corpo. Deus não é um anjo. Deus é um ser espiritual. Ali seria um representante de Deus, um mensageiro de Deus, um anjo especial que estava a cargo das bênçãos de Deus, dos milagres, enfim. Cada um aí tem uma explicação para esse tema. Qual era a visão de Dake com relação a essa questão? Bem, Dake, como ele sempre segue, como sempre seguiu o modelo literal da Bíblia, Dake acreditava que de fato Jacó tinha lutado ali com Deus, literalmente Deus e não um anjo, como muitos aí afirmam, tá? Na Bíblia Dake, na página 87, ele vai trazer um estudo, tá, sobre essa questão. Ele mostra aqui, ó, 6 provas de que Jacó lutou com Deus. Aí ele vai mostrar aqui quais são as provas. Olha só o que ele diz, ó. Jacó reconheceu o oponente como o abençoador, tá? Quem é que abençoa? Quem é que dá bens? Quem é que dá fartura? Quem é que traz todo tipo de benefício para o homem? Nós sabemos que é Deus. Deus se apresenta em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, como aquele que abençoa, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que dá, enfim, todas as coisas boas, diz Tiago, vêm do Pai das luzes, tá? Então, Jacó reconhece que aquele ser que estava com ele era o abençoador, era o dono da bênção. E nós sabemos que o dono da bênção é Deus. Olha só que prova interessante. Segundo, o tendão tornou-se o tendão, porque o tendão contraiu-se miraculosamente. Olha só, essa aqui é outra questão que Dake coloca, né? Deus mesmo concordou que Jacó o havia vencido.
a narrativa do texto diz: eu vou mudar o seu nome. Seu nome agora será Jacó, porque você lutou com Deus e venceu. Tá? 4. O tipo de bênção que Jacó recebeu, somente o próprio Deus era capaz de dar. Se a gente pegar toda a história bíblica, você vê em algum momento anjo abençoando alguém? Anjo tornando alguém próspero materialmente? Não. O único que faz homem prosperar é Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vem o resultado. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Há uma ligação entre a obediência a Deus e a prosperidade. Tá? Então, Dake reconhece que o único que faz homem prosperar aqui é Deus. E na história bíblica nós não encontramos nenhum anjo como o detentor da bênção, a não ser o próprio Deus. Olha que coisa interessante. Né? 6. Jacó afirmou ter sido salvo desta experiência. Tem um caso bem parecido com Gideão. Quando Gideão vê aquele anjo, Gideão pensa que vai morrer, porque ele tinha visto o próprio Deus. E aí aquele ser diz: Pai seja contigo, você não morrerá. Enfim, o hebraico para vida significa alma, e a palavra para salvar irmãos, é porque minha vista está ruim, minha vista não está muito boa, e vocês sabem que a letra aqui dos comentários é miudinha, né? Tido perigo, entregar uma segurança, resgatar ou poupar. A passagem poderia ser lida assim: minha alma está redimida. As palavras de Jacó, né? A partir desta hora, Jacó passou a ser um novo homem, com um novo nome, e um novo coração, e um novo caráter. Ele não era mais um vigarista, um trapaceiro, um enganador, e sim Israel, o homem que venceu a Deus e o viu face a face. Havia uma antiga crença de que se alguém visse a Deus, morreria. Isso porque o que é que Jacó tinha em mente, isso era o que Jacó tinha em mente quando disse que sua vida tinha sido poupada. Tá, meus queridos irmãos? Então tá aqui, Dake mostrando 6 provas que de fato Jacó lutou com Deus, não foi com um anjo, tá? Não foi com um ser celestial, uma criatura, mas com o próprio Criador. Irmão, qual é a sua opinião sobre isso? Bem, se nós olharmos pela uma visão teofânica, nós até entendemos que de fato Deus ele é um ser espiritual, mas ele pode se limitar a alguma figura, algum tipo de figura para se comunicar com os seres humanos. Nós entendemos isso, tá? Mas na visão de Dake era o próprio Deus. Ele não especifica aí, ele não diz aí se era uma visão teofânica ou se era Deus com um corpo espiritual angelical. Ele não explica, mas ele deixa claro aí que literalmente a luta foi com Deus, o Deus criador de todas as coisas. E ele se baseia em quê? Tá aí, os 6 motivos pelos quais ele se baseia, ele chega a essa conclusão de que essa luta não foi com um anjo, com um ser celestial, mas sim com o próprio Deus. Tá, meu irmão? E você, qual é a sua opinião sobre esse texto? Será que Dake está certo? Será que Dake está errado nessa colocação? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.